Olá, turma! Nesta aula de matemática, unidade 8, nós falaremos sobre medidas de comprimentos, milímetros, centímetros e metros. Você já conhece muito bem o espaço onde vive e percebe que há muitas coisas ao seu redor. Quase tudo que você consegue ver pode ser medido com alguns instrumentos. Nesta aula, você aprenderá sobre as medidas de comprimentos mais usadas. O seu Jurandir quer construir uma piscina para as crianças. Ela deve ter 4 metros de largura por 6 metros de comprimento. Ele está medindo o seu terreno para ver se tem espaço suficiente para construir a piscina. Para medir comprimentos, podemos utilizar diferentes ferramentas, como a régua, fita métrica, uma trena. A régua é muito utilizada na escola. Usamos a régua para medir coisas pequenas que possuam no máximo 30 centímetros. Ela também é usada para medir os milímetros. A fita métrica geralmente é usada para medir um número de centímetros maior. Usamos, por exemplo, para medir tecidos. A trena ela pode ser usada para tirar medidas maiores ainda, como os cômodos da casa, por exemplo. Então vamos lá. Metros, centímetros e milímetros. Existem algumas unidades das medidas que nos ajudam a expressar comprimentos. Veja, a formiga é um animal muito pequeno. Para medi-las, podemos usar a unidade milímetro. Esse animal mede cerca de 6 milímetros. A unidade centímetros pode ser usada para medir frutas como a pera. Essa fruta é muito saudável e rica em fibras e vitaminas. Uma pera grande pode medir cerca de 8 centímetros. Já a unidade metro pode ser utilizada para medir construções como o edifício ao lado. Esse é o edifício sede da Petrobras, que fica situado no centro da cidade do Rio de Janeiro, inaugurado em 1974. O prédio ele fica na Avenida Chile e possui 110 metros de altura. Então percebam que cada uma das medidas elas são representadas por letras. Então milímetros, mm. Quando tiver mm, a gente está falando de milímetros. cm, a gente está falando de centímetros, e só m, estamos falando de metros. Equivalência das unidades de medida. Então, vamos ver o que a mocinha está falando antes. Para indicar medidas com mais de 10 milímetros, usamos os centímetros. Para indicar medidas com mais de 100 centímetros, usamos o metros. Vamos entender por quê? A unidade de medida possui uma equivalência. Então, 1 centímetro ele equivale a 10 milímetros. Então, 1, 2, 3 milímetros, a gente fala em milímetros. Chegou 10, então 10 milímetros já temos 1 centímetro. Quando nós temos 100 centímetros, nós já temos 1 metro. E quando temos 1000 milímetros, temos 1 metro também. Tá bom? Então, eu tenho 120 centímetros. Eu posso dizer, então, que eu tenho 1 metro e 20 centímetros? Em alguns casos, usamos mais de uma unidade para expressar a medida. Fazemos isso, por exemplo, com a nossa altura. Bom, eu tenho 1,65. E isso pode estar parecendo confuso agora para vocês, mas conforme nós fomos trabalhando, você vai clareando na mente de vocês, tá? Mas qualquer dúvida pode me perguntar. Samantha mediu a sua altura e viu que possui 1 metro e 18 centímetros. Seu irmão mais velho possui 180 centímetros. Quantos centímetros de altura a mais que Samantha, o irmão dela, possui? Então, Samantha possui 1 metro e 18 centímetros. Como 1 metro equivale a 100 centímetros, podemos dizer que ela possui 100 centímetros mais 18 centímetros, que é igual a 118 centímetros. Nossa, deu um nó na minha cabeça. Para descobrir quantos centímetros a mais tem o seu irmão, devemos usar a diferença de altura dele para a altura dela. Então, 180 menos 118, que é igual a 62 centímetros, que é o tanto que ela tem a mais. O palmo nós já trabalhamos, é uma medida obtida com a mão aberta. Essa medida vai do dedo mínimo ao polegar. O palmo de uma pessoa adulta mede cerca de 22 centímetros. Então, o palmo ele pode ser utilizado para medir distâncias quando não temos em mãos uma das ferramentas, né, para medir comprimentos. Para ficar mais claro, eu vou postar um vídeo também falando sobre isso que nós acabamos de ler. Aí vocês assistam para depois voltar aqui e responder as questõezinhas, pode ser? Aí eu já vou ler as questões para vocês, mas não deixem de assistir o vídeo antes de responder, porque ele vai dar uma reforçada no conteúdo. Isabela adora medir seus materiais.
Ajude a encontrar a medida de cada objeto. Então, nós temos aí uma trena, uma régua. Embaixo de cada objeto, você vai escrever dentro do quadradinho quantos centímetros tem cada um deles, tá? Qual que é a medida de cada um deles? Com o uso da régua, faça as seguintes medidas. Então, vocês vão pegar a régua e me dizer o comprimento do seu maior lápis, o comprimento do seu estojo, o comprimento da sua borracha e o comprimento do seu maior livro. Utilizando sua régua, trace uma linha com as medidas indicadas a seguir. 2 centímetros. Vocês vão fazer uma linha de 2 centímetros, uma linha de 5 centímetros, uma de 3 centímetros e uma de 10 centímetros. Complete seguindo o exemplo. 250 centímetros equivalem a 2 metros e 58 centímetros, tá? Então, aqui, ó, o primeiro número, ele vai sempre equivaler à quantidade de metros, tá? E o restante aos centímetros. Daí, vocês vão preenchendo o restante aí dá 4. Faça a medida de cada um dos lados das figuras geométricas e descubra quanto mede o contorno de cada uma delas. Então, vocês vão medir, pode ser com a régua também, cada um dos lados. Ó, esse lado do triângulo tem quantos centímetros? E este? E este? Vocês vão colocar aqui, medir os 3 lados, aí preencher. Quanto mede um lado, mais quanto mede o outro, mais quanto mede o outro. Vão somar os 3 lados para descobrir o contorno de cada uma, o total. A mesma coisa com as outras figuras. Vão medir todos os lados, colocar as respostas nos quadradinhos e aqui também, para depois somar tudo e descobrir o contorno de cada uma, tá bom? 6. Dona Bela quer cobrir uma caixa de formato retangular com um tecido. A tampa da caixa ela possui 8 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. Com o uso da régua, tire as medidas do comprimento e da largura de cada um dos tecidos e diga qual deles pode ser usado por Dona Bela para cobrir a tampa de sua caixa. Justifique a sua resposta. Então, vocês vão medir o comprimento e a largura e vão preencher aqui. Depois que preencher, vocês vão me dizer qual desses tecidos aqui dá para cobrir a caixa da Dona Bela, que possui 8 centímetros de comprimento e 4 de largura. E por quê? 7. Seu Jurandir levou para casa uma tábua com 2 metros de comprimento e 430 milímetros de largura. Informe as medidas dessa tábua em centímetros. Então, 2 metros de comprimento e 430 milímetros de largura. O comprimento, 2 metros em centímetros, quanto fica? E a largura em centímetros, quanto fica? 8. Antigamente, as medidas eram realizadas por partes dos corpos, como pés e mãos. Com o passar do tempo, as unidades de medidas foram criadas. Porém, algumas pessoas ainda utilizam essas partes do corpo para fazer medições. Vamos fazer também? Então, com o auxílio aí de alguém da sua família, vocês vão medir o quadro. Ih, não dá para medir o quadro da sala, né? Meçam, deixa eu ver, escolham um objeto, né, da casa de vocês e meçam usando os palmos, tá? E registra aqui. E aí você vai medir o comprimento da sala, pode ser a sala da sua casa, usando os pés. E vão registrar aqui. Então, esse objeto aqui de cima pode ser o sofá, alguma parte, algum objeto aí que tenha na sua sala, tá? Algum móvel. E aqui vocês vão medir o comprimento da sua sala com os pés. Agora, utilizando uma fita métrica, tire as medidas do seu quarto. Vocês vão pedir o auxílio do seu responsável. Se não tiver a fita métrica, não tem problema, tá bom, gente? Isso aqui é para quem tem a fita métrica em casa. Ah, Pro, eu não tenho a fita métrica. Então, meça com os pés também. E coloca aqui, aí vocês colocam observação, não tinha a fita métrica, optei por um outro meio de medida, pode ser o que vocês quiserem, o que vocês tiverem aí, a trena, aí vocês podem escolher, só escrevam aqui para eu saber qual for a escolha de vocês, a mesma coisa aqui, coloque o nome do objeto, tá? Depois vocês vão comparar as medidas, essa aqui também não dá para fazer,
no momento. Mas aí, então, a gente deixa isso aqui em aberto, qualquer coisa na volta, que se Deus quiser nós vamos voltar logo, a gente pode conversar sobre essa última questão aqui, tá bom? Por enquanto, a gente para aqui, ó, na medida do quarto. Mas aí, qualquer coisa, vocês podem ir conversando comigo no Zap para auxiliar vocês como vocês podem fazer, tá bom? Beijos, turma!